Caros, vamos falando nessa oportunidade sobre a Igreja Adventista e Ellen White, um pouquinho sobre a história. Tem alguém aí no canal que comentou, dizendo: não, vem aqui para a Igreja Adventista, aqui não tem problema, aqui é uma igreja de Deus, onde prega a palavra, o Salvador e tal. Eu até não vou criticar muito essa pessoa, mas já respondendo algo talvez que ela não saiba, eu conheço muito sobre igrejas, praticamente todas das conhecidas, das famosas. Já estudei muito sobre o protestantismo, o catolicismo e principalmente da Bíblia, que eu já li 3 vezes ela toda, isso no início da minha conversão. Então não é nada novo, e o que acontece naquela igreja a qual eu pertencia, PDA, acontece na maioria das igrejas famosas, para não dizer em todas elas. E por isso eu resolvi falar um pouco do que eu sei, não vai ser tudo, porque tem muitas coisas a respeito de Ellen White e o Adventismo, ou a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que surgiu nos Estados Unidos no ano de 1800 e pouco, e que é a maior igreja, ou o maior movimento, aquela que se mais destaca, do Adventismo, porque teve um movimento chamado Adventismo, criado por Guilherme Miller, dentre outros, claro, e aí se destaca a Ellen White, o ministério dela, que não foi criado só por ela, tem mais uns 3 ou 4 fundadores. O marido dela, o Tiago, também trabalhava, também é um desses fundadores. E o Adventismo, ele está calcado no advento de Cristo, na vinda súbita de Cristo, a segunda vinda. Tanto é que já aí acontece o primeiro erro da Igreja Adventista de Ellen White, prever a data que Jesus viria. Ela previu primeiramente em 1843, depois em 1844 e outras, e nada ocorreu, Inclusive, ela chegou a dizer que Jesus, em 1844, teria chegado aos lugares celestiais, teria, então, de fato, ocorrido o sacrifício no sentido simbólico, e o Senhor estaria lá. Aberrações doutrinárias, heresia, porque Jesus disse que aquele dia e hora ninguém sabe, só o Pai. Não tem como prever uma data. Toda vez que um homem prevê uma data, saiba que Jesus não vai vir. Enquanto houverem pessoas prevendo a data do fim do mundo, pode ficar tranquilo, Jesus não vai vir naquela data. E Jesus vai capaz até demorar a vir. A hora que não tiver ninguém prevendo, aí que é o perigo. Ou se a data, por exemplo, de hoje não foi prevista da vinda de Cristo, ou a data de amanhã, então você pode ficar mais preocupado. Agora, se for previsto, por exemplo, para que depois de amanhã Jesus venha, pode ficar tranquilo que naquele dia ele não vai vir. Porque Deus não vai cumprir profecia de homem. É profecia do Espírito. Não vai cumprir, não vem com essa. Porque unicamente quem sabe é Deus, é Jesus, é a Trindade. Nenhum homem vai prever. Já tivemos Nostradamus, 1000 anos passará, 2000 anos não passará, não aconteceu. Inclusive, até hoje ainda se tenta interpretar essa profecia desse mago Nostradamus. Então, voltando o cerne da temática, da questão Ellen White e Igreja Adventista, já está aí o primeiro erro da igreja. Inclusive, na minha rua tem uma igreja adventista, e lá está campanha das profecias, ou estudo das profecias, uma semana de estudo profético. Eu fico pensando, para que estudo profético se Jesus vai vir ou não? Não adianta, porque nós temos que viver a nossa vida. Já está dito, já está posto, dia e hora ninguém sabe, ele virá como um ladrão, virá repentinamente, pronto. Mas não adianta falar disto, né? Para os fanáticos sabatistas. Segundo erro, adoração ao sábado, cultuar o sábado. E no início da igreja eles nem respeitavam o sábado, porque eles não cumpriam, e guardar o sábado
no pôr do sol, depois que começaram a fazer isso. Aí já desde a sexta-feira, do pôr do sol da sexta-feira, 18 horas, e vai até as 18 horas do sábado. Depois, mais tarde, que eles acabaram cumprindo a guarda do sábado como os judeus faziam. Eu não vou me alongar muito nessa questão do sábado, porque no outro canal, inclusive, eu já falei muito. Terceiro ponto, terceiro erro, equívoco. A própria Ellen White disse que aquele que come carne de porco, ele pode ter hanseníase, lepra ou câncer, tumores cancerígenos. Balela. Não tem nenhuma pesquisa que comprove isso cientificamente. Talvez o tatu, mas a carne de porco não era. Era uma crendice que começa desde a época dos egípcios, passa pelos judeus, né? Que Deus proibiu realmente a carne do porco, e ela teve essa previsão, essa revelação que seria algo perverso, que traria mal ao nosso corpo se comesse a carne do porco. E já nesse mesmo inteirinho, nesse mesmo assunto, já quero destacar um outro equívoco deles, que é o quarto, que foi uma dieta vegana, vegetarista que eles fizeram, tão forte que acabou até membros da própria instituição morrendo. Inclusive, eles doam livros ensinando qual seria o método mais correto de comer, que não deveríamos comer carne, aquela coisa toda como os judeus faziam, mas aquilo é para os judeus especificamente e para a região deles, que a minha avó até tinha esse livro. E eu fui analisar, vi que tinha a ver com a igreja adventista. Então, é lamentável. A Bíblia diz: se alguém come legumes, não condene, e se aquele que não come legumes também não condene. Ou seja, se eu estou comendo legumes e o outro está me vendo, não condene eu comer o legume. E eu que estou comendo legume e o outro que não está comendo, que eu não condene o outro. Paulo fala isso aos Romanos 14. Não precisa nem mais estender sobre isso. Inclusive, fazendo também um adendo à questão do sábado, Jesus disse que o sábado foi feito por homem, não o homem para o sábado. E o Senhor Jesus é o sábado. A palavra sábado, inclusive, quer dizer descanso, né? Então, esses já são os 4 erros. O quinto erro da igreja adventista e de Ellen White, ela começou a fazer uma apelação sobre a questão da masturbação, dizendo que aquele que masturbava, ele perdia o apetite, tinha problemas físicos, praticamente estava morto. Não morto espiritual, morto fisicamente. As crianças, os adolescentes na época, em 1800, perdiam o ânimo, tinham vontade de trabalhar, de ter uma família, etc. Exagero. Porque o vício, sim, na masturbação pode acontecer isso, porque a pessoa fica vidrada, fica só em casa e fazendo essa coisa. Agora, isso é fisiológico. Se a pessoa não fizer manualmente, involuntariamente vai expelir, ejacular, no caso de homens e da mulher da mesma maneira. É de uma ignorância profunda, ainda mais adolescentes que estão na flor da pele e vindo os hormônios e tal. Inclusive, isso não é só da igreja adventista, é da igreja católica também, né? E dizia que a prática da masturbação é um ato genocida, é um crime, um atentado contra a humanidade, porque está matando crianças, futura geração. Então esse é o quinto erro dela. Vamos lá, um sexto erro: dizer ou dar a entender que o anjo Miguel seria o próprio Jesus. Não é. É um anjo, é um arcanjo. Jesus não é anjo porque os anjos adoram Jesus. Se Jesus fosse anjo, os anjos não iriam adorar Jesus. Está muito claro isso. E um sétimo erro, vamos fazer um jogo dos 7 erros, né? Eles não creem que a pessoa, quando morre, ela fique viva, o espírito fica vivo. Não, eles acham que elas ficam, as pessoas quando morrem, num sono profundo. Eles não creem no corpo, na alma e no espírito. Ou se creem que o espírito fica adormecido. Então, eles têm essa crença. Mas nós sabemos que somos feitos de corpo, alma e espírito. E que o corpo volta ao pó, que o espírito, que é o fôlego de vida, volta a Deus, e que a alma, ou ela estará no Hades ou no seio de Abraão. É isso que a palavra nos faz entender. Mas eles pensam diferente. Teria outras coisas para falar, mas eu não vou me alongar.
Então, é isso que eu sei da Igreja Adventista, dos meus estudos, e mostra claramente que a igreja também tem os seus erros, apesar de eu admirar, por exemplo, o arqueólogo Rodrigo, acompanho ele, que é da Adventista, e ele é dos mais sábios, inclusive na questão do sábado, ele chegou a falar que não deve ser regra, obrigação, que os irmãos que não guardam o sábado não vão perder a salvação, como se pregava há muito tempo, inclusive pela Ellen White, essa heresia que aquele que não guardava o sábado estava perdido. Então, o Rodrigo é muito sábio nessa parte, eu acompanho ele, gosto muito. Tem outros ensinos também da própria Adventista que eu gosto muito, mas chega nesses 6, 7 pontos aí que eu falei, eu então deixo de lado e respeito os irmãos que são da Adventista. Muitas das vezes são irmãos piedosos, caridosos, fazem caridade, isso é um trabalho muito relevante do Senhor. Muitos vão ser salvos, obviamente, não é porque os líderes fizeram coisas erradas ou porque tem alguma coisa equivocada ali que eles vão perder a salvação, eles podem alcançar sim. Agora, o que não pode ocorrer é exigir a guarda do sábado para todos e achar que aquele que não guarda o sábado vai para o inferno, achar que quando vir um decreto dominical que seria proibir eles de guardar o sábado, ter que trabalhar no sábado ou ter que trabalhar depois das 18 horas de sexta-feira fazendo serão, que é o fim do mundo, porque isso não é, pode até ocorrer isso, mas isso não é o fim do mundo, porque nós devemos guardar dia, meses e anos e não um dia só para o Senhor. Então tá aí, deixe seu like, se for aqui no canal, se inscreva e até uma próxima. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.